nossa e seja vossa. Depois de tanto sangue, depois de tanta guerra, que a terra seja negra e que os negros tenham terra. Jubileu da terra é repartir o chão. Acho que tem que aprofundar a palavra liderar, né? Quando surgiu o liderar, a CPT trabalhava em principalmente 3 frentes grandes, que era a frente da regularização fundiária, e aí acompanhava os trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Nós tínhamos a luta pela terra, e aí era os grandes conflitos das ocupações de terra, quando nasce o SETA, que é o Movimento Estadual dos Trabalhadores Assentados e Acampados do Estado da Bahia. E nós tínhamos o início do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, surgindo várias áreas de assentamento, de ocupação, que depois se tornaram assentamento da reforma agrária. Os conflitos nas áreas de fundo e fecho de pasto estavam também no seu auge e precisavam então de uma qualificação melhor das suas lideranças para enfrentar as lutas, não só na base, na organização, mas também nas negociações com o Estado, quando se tratava da regularização fundiária. Foi uma exigência nascida justamente da necessidade de que os trabalhadores pudessem, assim, entender, assim, como trabalhar para poder, até, diria, melhorar a situação, principalmente, justamente, dos agricultores. Diria até que é do tempo de Dom Jairo, desde que então a igreja fez a opção pelos pobres, e entre os pobres maiores aqui na Diocese de Bonfim éramos agricultores. E aí então toda a dedicação do trabalho da CPT para a organização dos trabalhadores, para poder também, não é, fazer suas reivindicações. Agora, reivindicações assim que nascia não como um favor de alguém que intercedesse por eles, né, mas como uma conquista, como diria até como um direito adquirido. Só que precisava também de preparação, de conhecer um pouco a metodologia de como fazer isso. E eu posso afirmar que o liderar ele é parte do que eu sou hoje, né, como militante do MPA, mas também essa pessoa que está nessa coletividade tentando construir aí uma vida melhor, né, de qualidade para a população camponesa e automaticamente está conectada à população em geral, né? O liderar, que eu nem sabia o que era liderar. Fui convidada, fui para uma plenária do SETA, cheguei lá, fui convidada, né? Eles estavam lá dizendo que tinha vagas, e aí o povo de lá mesmo falaram, faz, que é muito bom. Eu nem sabia o que era. E foi nesse dia que eu saí de manhã, umas 6 horas da manhã, e acabamos saindo de Monte Santo para Salvador, já quase meia-noite, e eu sem entender o que era a chamada mobilização. Então, a todo tempo eu era curiosa, ficava perguntando. Então, nesse andar, até chegar a Salvador, que encontrei o companheiro Edvagno, que até hoje ainda é da direção, ele falou, né? Então, assim, eu cheguei para ele e falei, o que é mobilização? Ele falou que a mobilização era esse processo que você se indignava em prol de alguma coisa e você buscava melhoria. Aí eu falei desse jeito para ele, eu disse, pois a partir de hoje eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa que vai lutar pelos direitos meus e de quem precisa. A grande escola do povo em luta é a sua própria luta, é o seu processo de luta. Ele aprende com o que ele fez, deixou de fazer, como fez, como não fez. Né? Então, olhar para trás, recuperar o processo vivido criticamente, fazer uma reflexão crítica em cima, é da onde se trazem as pistas para isso ou aquilo. Várias questões, né? Acho que nos motiva a fazer algo, né?
Eu acho que com a escola de formação não é diferente, né? Acho que a partir das dificuldades, né? Então, mais pelas dificuldades, né? A gente acho que a necessidade obriga, né? Então a gente busca, né, adquirir mais conhecimentos, né? E aí esse conhecimento adquirido, ele assim, não é para a gente, né? Enquanto liderando, mas é para ajudar o coletivo, né? As comunidades, as pessoas que estão ali em dificuldade, né? E aí no enfrentamento principalmente aos grandes projetos, né? A gente precisa conhecer, né, a realidade desses empreendimentos, desse bicho-papão, né, que é os projetos do capital. Do que eu tenho acompanhado liderar, basicamente desde o início, nesses 18 anos, né, eu reputo assim como das experiências mais interessantes, mais ricas, que a CPT já se envolveu em termos de formação dos camponeses, né, no caso de liderança dos movimentos, das organizações, das comunidades camponesas, né. Não só acho que pelo tempo, né, pelo acúmulo que essas turmas do Liderar encontram curso, processo, né, de formação, e pela quantidade de lideranças envolvidas, né, maioria jovem, né, então assim, tem uma aposta na continuidade, na evolução desses movimentos, e a formação como sendo decisiva para qualificar esses movimentos na medida em que eles respondem a uma demanda real das comunidades camponesas que é do enfrentamento dos seus problemas, né, estruturais, como da questão agrária, da ausência de reforma agrária, da perda das terras, como dos projetos em nome do desenvolvimento que vem do agronegócio, das mineradoras, das eólicas, das solares, né, dos empreendimentos de infraestrutura, de estradas e tudo mais, que vão tirando a terra que ainda resta na mão dessas comunidades e destruindo o seu modo de viver, de lidar com esses territórios e afirmar uma certa cultura que tem muitos elementos de sustentabilidade, tradicionalidade, afirmação de poder, de direito, né? Então acho que o Liderar, ele consegue ser uma expressão disso e tem um impacto, né? A sistematização que nós estamos fazendo é meio que auferir o resultado, né? Qual é o tamanho do efeito produzido em termos de qualificação dessas lideranças e do que essa qualificação significou em avanço da luta, em conquista, sucesso nas empreitadas, né? O que a gente traz de fundamento teórico tem também uma estruturação de uma pesquisa, de um conhecimento produzido academicamente, e a gente valoriza também os saberes tradicionais, os saberes locais, das comunidades, das identidades, dos territórios. Eu acho que essa é a diferença do Liderar, né? E isso tem acontecido com mais ênfase da edição de 2016 para cá. A gente está fazendo aqui uma sistematização, fazendo uma leitura da trajetória do Liderar, como foi o Liderar, né, até esse momento, e a gente tem percebido isso muito forte, né? Uma reflexão tanto dos assessores, dos coordenadores pedagógicos, dos liderandos, da importância desse tempo comunidade, desse tempo de intervenção, de aplicação de um projeto na comunidade. Uma das reflexões que nós fizemos hoje é essa, né? Que embora não seja o objetivo direto do Liderar, a autoformação de quem contribui, a gente recebe muito. A gente não só traz o que conhece, o que sabe, mas a gente também aprende muito, né? O Liderar não tem medo de politizar as pessoas, de conscientizar, de trabalhar a consciência das pessoas, que todo mundo é consciente, né? Assim, entre aspas. Mas de conscientizar, de formar a consciência cidadã, né? De formar para a emancipação, para o empoderamento da mulher, do jovem, do negro, da negra, do assentado, da reforma agrária, das comunidades de fundo de pasto, de qualquer segmento social que a pessoa faça parte. O Liderar, ele tem uma metodologia muito fácil da gente aderir o que tem de informação. Então, esse elo, liderar, comunidade e povo, então, assim, é uma coisa que nos ajuda a compreender a sociedade que a gente vive tão louca assim, de uma maneira bem simples.
Então, foi uma coisa assim muito... Para mim, o liderar ele foi essa retomada, eu posso usar essa frase, né? A retomada do processo de luta. Eles falavam, quando a gente entrou lá, muito da questão da gente conseguir debater dentro da nossa área e tomar posição, como líder mesmo. E aí, no início, eu achava que não ia dar certo, porque eu sempre fui mais na minha. Mas aí, quando a gente vai indo, e depois do liderar também, a gente começa a entender melhor as coisas, a gente aprende lá, mas a gente só vai colocando na prática, né? Depois. Aí eu consegui perceber que realmente a gente consegue ter esse poder de conseguir, como é que eu posso falar? Se engajar mesmo nas coisas. A gente vai aprendendo que a gente também tem voz. A gente também tem o direito de se expor, de ir contra alguma coisa que a gente é a favor ou não. A gente tem o direito de ir lá e dizer assim, ó, eu sou a favor disso, eu não sou. Por quê? Explicar o porquê, né? Antes não, a gente só ia por ir mesmo, ficava lá na reunião, escutando os outros conversando e tal. Mas depois a gente consegue, a gente aprende que a gente também faz parte do processo. A gente também está naquele meio, então a gente também tem o direito de argumentar, de se expressar, mostrar para as outras pessoas que a gente pode conseguir, claro, junto, né, trabalhando junto, a gente pode conseguir o que a gente quiser. A gente não pode parar simplesmente porque está difícil. E para isso a gente tem que estar sempre apoiando um ao outro. E um líder só, ele não vai conseguir seguir a caminhada sozinho. Ele sempre tem que ter os outros companheiros, né? Porque a luta não se faz só, tem que ser em conjunto. E em 2002 foi a primeira turma do Liderar, que foi organizada aí pela CPT junto aos movimentos sociais aqui da nossa diocese, o MPA, o Fundo de Pasto, o Movimento Seta e outras organizações. E eu me inscrevi para participar, já por ter participado dessa formação anterior e vi que dava para mim dar continuidade à busca desses conhecimentos. E aí me inscrevi no Liderar e participei da turma do início ao fim. Então entendi que ali eu ia buscar mais conhecimento e mais força para mim, não só para mim pessoalmente, mas para dar continuidade na luta que eu encarei o desafio a participar do movimento. Como eu já era do MPA, tinha que indicar do MPA, né? Tanto do MPA como do Seta na época, Fundo de Pasto, são organizações da época que fazia parte aqui, além dos sindicatos e tal. Lideranças para fazer parte desse curso. E aí eu conheci, nessa interação entre início no movimento, vamos ver que eu estava ali com 2 anos no MPA atuando, e ao mesmo tempo essa necessidade de formativa mesmo, né, que o Liderar proporcionou. Aí questões que nós, quanto MPA, já trabalhava no sentido de já tendo seus princípios, seus valores, processo formativo como mística, né, entender o que é a mística, a questão da agroecologia, debater as relações sociais de gênero, tudo isso eu tive acesso, né, no curso Liderar. E isso veio a somar, né, veio a calhar a minha atuação na organização, né, com esse processo formativo. Então, foi muito importante porque ali é um espaço que ele agrega não só as temáticas, mas a vivência com as outras organizações, com os outros atores, com as outras pessoas, né, jovens, não só jovens e pessoas mais idosas, camponeses ali, que conseguiram trazer também um outro olhar sobre o que é o processo formativo, né, os desafios da organização e de nós que estamos ali como liderandos, né, como pessoas que vai liderar no sentido de estar junto com o povo numa organização social local e de luta geral, né, que nada é também isolado. A gente entende assim. Eu digo essa experiência tão interessante porque o Liderar, ele também me ajudou, principalmente lutar pela vida daquele povo. Então era um povo que não tinha esperança de vida. Desculpa. Então, através do projeto do Licuri, na comunidade nós conseguimos gerar renda
daquele povo. Eu me recordo que no ano de 2019 muitas mães, inclusive me agradecia, que compraram o material dos filhos com dinheiro do Licuri, assim também com muitas mães que viviam em depressão, muitas jovens, e foi através do Licuri que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida. E aí tudo isso eu aprendi, com certeza, no Liderar, essa escola de formação que nos torna pessoas para a vida, né? No sentido de lutar por dias melhores, assim seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Evangelho de Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. E aí essa abundância com saúde, educação de qualidade, busca moradia e principalmente a geração de renda, né? É sempre uma honra participar em parceria com a CPT, parceria que levamos uma longa caminhada e recentemente tivemos o desafio nesta parceria de espacializar a força e a riqueza dos dados da experiência Liderar. Entendemos que estamos numa primeira etapa de mapeamento, de espacialização dos grupos de origem dos participantes do Liderar e que outras etapas virão para tentar dar conta do resto dessa força de engajamento, de movimentos sociais, de grupos e de tantas outras informações que essa experiência nos trouxe. O processo que a gente, não é curso, não é, o Liderar como educação popular não é conteudista, bancário, para usar a expressão de Paulo Freire, né? Então, assim, o próprio processo de aprendizagem, ele tem que se revelar em mudanças de comportamento, de situações, de atitude dentro de movimento, nas comunidades, nas próprias lutas. Então, isso é concomitante à aprendizagem, né? Não se aprende escutando a assessor falar. Isso é uma parte menos importante do processo de formação, né? Isso tem que ser repercutido, tem que ser incorporado, não incorporado, refletido, não assumido, questionado, para que se torne um novo saber, que é o saber dessas pessoas envolvidas, junto com todos os elementos que ela traz, suas bases, suas comunidades, né? Eu acho que quando a gente sistematiza, né, eu acho que ali a gente é como se fosse analisar os prós e os contras, né? Então, a partir da sistematização, a gente consegue identificar, né, os erros, os acertos, o porquê as coisas aconteceram, o porquê não deixaram de acontecer. Eu gosto aí o Paulo Freire, né, que dizia que a formação em si, por si, não muda nada. Quem muda são as pessoas formadas. Então, quando nós estamos aqui com o tripé, né, ela é uma perna da organização, vamos dizer, dos trabalhadores, e a outra perna é a ação, é a luta, né? Agora sim, é a formação que prepara militante de uma organização para uma luta. É muito complexo você visualizar o que o Liderar, né, como um curso, ele lhe proporcionou, né? Qual foi, porque são tantas proporções, né, de aprendizado, de possibilidades, né, de construções, que isso dá a ele, né, ao curso Liderar, um valor enorme, porque você consegue visualizar, para além do processo que a gente fala, né, de conteúdo em si, e você consegue visualizar a sua vivência, a sua participação ativa numa sociedade, a partir de determinado lugar ou de determinada organização, e que o Liderar conseguiu proporcionar isso. Então, foi no Liderar, por exemplo, que eu consegui entender o que era o fundo de pastos, fundos e feixes de pastos, entender a luta do CETA, que também, para além do MST, é uma luta de sem terras, né, que quer acesso à terra, essa reforma agrária que a gente precisa, né, de perceber a atuação sindicalista, os processos, né, importantes também, com esse foco também do acesso à política pública, sendo um braço ali, apesar das várias contradições que a gente sabe que existe, né, nessa luta por políticas públicas e investimento do governo federal e estadual. É um movimento de formação política, de formação intelectual, que a gente tem carência, né? Porque a educação formal não nos proporciona isso.
Para a gente ter essa formação política, de caminhada, de luta, de resistência, de movimento, a gente precisa promover essa formação. E o Liderar é importante, é um projeto imprescindível. A gente tem uma sociedade que tem esquecido de relacionar-se com o outro. A gente tem se relacionado muito com a mediação de recursos. E a gente tem perdido esse valor humano, de olhar nos olhos, de exercitar a escuta atenta. A escuta atenta não é só do que a fala do outro. A escuta atenta é o olhar o corpo do outro, o jeito que ele olha, o jeito que ele fala. Isso tudo a gente proporciona numa formação. Numa tarde de formação do Liderar, não saímos daqui só com conteúdo. A gente sai daqui com muito mais que um conteúdo. A gente sai com uma formação humana, política, social, uma visão de mundo e também uma formação para a sensibilidade que a gente tem perdido, né, ao longo da história. Eu fiz Pedagogia da Terra. Lá no curso de Pedagogia, eu entendi que a escola aqui, a escola do normal médio, parecia um negócio de faz de conta, né? A verdadeira função, a função social da educação, eu entendi lá no Pedagogia da Terra, mas eu só entendi lá mais rápido por causa do Liderar. Entender o que era a cidadania, ser cidadão, né? Ser independente, ser empoderada, tudo isso foi o Liderar que me ensinou. E independente de qualquer coisa, vem todos, Marivânia, não vem. Mas quem soma, quem vem, a gente segue. E a gente tá aí o resultado de tudo isso. E eu aprendi que tinha que ser assim, eu queria que fosse assim. Mas quem me ensinou que podia ser assim foi o Liderar. E tá aí o resultado. Para falar a verdade, eu ainda acho que eu não compartilhei tudo que eu aprendi. Posso ter até... quando a gente estava lá no Liderar, que tinha um tempo comunidade, nas reuniões a gente sempre discutia, ou a gente discutiu isso e isso, para fazer, que tinha um retorno das atividades, né? A gente vai fazer um projeto, a gente sempre discutia isso. Mas nunca fui mais, depois disso, nunca fui mais a fundo. Posso ter discutido algumas coisas de lá? Posso, mas não, tipo, pensando, isso foi no Liderar. Mas eu sei que internalizei o que eu aprendi lá e quando eu vou discutir qualquer coisa, já sei que também foi do processo de formação que eu tive lá. Além do fortalecimento das comunidades, mas também qualificou melhor os movimentos. E fruto disso é que hoje esses movimentos todos vivem com muito mais autonomia, não existe mais a dependência da CPT. Hoje eles são parceiros da CPT, mas hoje eles são conduzidos pelos próprios trabalhadores. Eu acho que esse é o maior legado. O Liderar também nos permite, principalmente, a autonomia e a luta pelos nossos direitos. E aí, através do Liderar, eu pude perceber mais forças ainda para continuar a luta e principalmente a caminhada na minha comunidade, no município de Campo Formoso. E para criar pessoas que sejam sujeitos nesse sentido, e não simplesmente pessoas assim que vão com os outros. Quando eu iniciei, como coloquei no movimento, eu tinha dificuldade de comunicar e de me expressar diante do público. E em alguns momentos fui representando o movimento em alguns espaços e tive essa dificuldade. Isso porque a gente entende que a gente precisava tirar isso de dentro da pessoa. E o Liderar nos proporcionou isso, trazendo esse sistema de comunicação, expressão, que isso nos deu essa capacitação e essa capacidade de desenvolver as atividades no movimento. A partir daí, além de todos os outros conhecimentos, esse foi o que eu destaquei sobre a minha pessoa. Então, porque a partir dali eu consegui a me desenvolver diante do público, diante dos desafios, e eu digo que o Liderar foi quem me proporcionou. Quando eu fiz o Liderar, eu tinha a 4ª série, eu parei de estudar e foi a partir daí que me despertou a voltar a estudar. Depois dos 30 anos de idade, eu conseguia retomar os estudos, concluir os estudos, e hoje com 45 anos, continuo ainda todas as oportunidades de formação. Sempre aproveitei as formações proporcionadas pelo movimento, pela CPT e outros parceiros. Sempre gostei de participar, porque vejo que é a partir dali que a gente consegue ganhar mais conhecimento.
Sabemos que a educação que temos, ela transforma as pessoas só a gente diz esse ditado, de meros ouvintes. A gente acaba só ouvindo e escrevendo. E os espaços de formação, eles nos dão o espaço de se expressar. Ele é uma oportunidade para a gente, enquanto ser humano, inclusive para compreender o processo de luta. Então, para mim, eu tenho uma mensagem muito inesquecível, que vai ser para o eterno, se possível, que o Liderar ele foi um momento familiar, ele foi um momento amigo, foi um momento de formação de seres humanos, porque uma vez que você passa pelo Liderar, você não sai mais sendo aquela pessoa que você chegou. E por fim, eu não queria deixar de terminar esse bate-papo sobre o Liderar, trazendo com muito respeito, com muita admiração, a presença de 3 pessoas importantíssimas no Liderar e que hoje já não estão mais com a gente. Eu queria trazer a memória da doutora Marta Pinto, da CPT Regional. Ela era advogada, contribuiu muito com a luta aqui, principalmente nos conflitos, e ela foi uma das pessoas que ajudaram, das facilitadoras das etapas do Liderar. E quero trazer presente mais 2 liderandos que também fizeram a sua passagem, a sua Páscoa. O Leonardo Leite, que era de Monte Santo, do acampamento Jiboia, do Movimento Seta, e foi barbaramente assassinado na véspera de um grito dos excluídos, lá em Monte Santo, na presença de sua família, de seus filhos e da sua esposa. E o nosso saudoso Bolinha, o Bolinha, que era de um programa Criança e Adolescente, o PCA, ele era morador do assentamento Nova Vida, mas ele, numa vinda, dia de feira, vindo do assentamento para Cansanção, ele foi atropelado por um ônibus e teve a sua vida ali encerrada, a sua vida terrena. Então, as nossas homenagens a esses companheiros e companheiras que fizeram parte do Liderar e que hoje não estão mais conosco. Sonhos derramados para outros poder despertar e a luta continuar. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.